Agenda 2030. Uma prisão sem muros. O fim da liberdade. A ditadura perfeita terá a aparência da democracia. Uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Desde a nossa infância aprendemos a lidar com os três lados da realidade. A versão da história, a sua versão a partir da história, e a verdade. Nas escolas aprendemos que o homem originou-se do macaco. Mas o estranho é que nenhum outro macaco teve uma evolução em nossos tempos. Para sempre eles permaneceram simplesmente os macacos, sem nenhuma evolução desde então. A ciência sempre tentou confrontar e contradizer as sagradas escrituras. Onde está escrito que o Criador fez o homem segundo a sua semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Apesar da Igreja Católica ensinar isso, os cristãos e religiosos pregarem isso. Porém, se colocarmos que Deus fez o homem na questão de prova, sabemos que nossa resposta será anulada. Os globalistas trabalham para confusão mental, onde a Bíblia sofra declínio, descrédito e consequentemente deixe de ser o livro mais lido no mundo. Não sabemos se é coincidência ou não, mas até o Papa aceitou a teoria da evolução de Darwin. Big Bang e teoria da evolução não contradizem cristianismo, diz Papa. O Papa Francisco afirmou na Academia de Ciências que a teoria da evolução e o Big Bang são reais, e criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus tem agido como um mago, com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. Segundo o Papa, a criação do mundo não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que cria por amor. O Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. O Papa acrescentou dizendo que a evolução da natureza não é incompatível com a noção de criação citada na Bíblia, pois exige a criação de seres que evoluem, contradizendo 3.000 anos de pregação nas igrejas em geral. Mas isso não é tudo. Às vezes os globalistas e Illuminati nos deixam pistas, mas ignoramos por falta de conhecimento. Em um filme chamado O Livro de Eli, 30 anos depois da guerra ter dizimado o mundo, um guerreiro solitário chamado Eli caminha por horizontes arruinados dando esperança para os que restaram. Apenas um outro homem compreende o poder de um livro que Eli carrega, e está determinado a se apoderar dele. Apesar de ele preferir a paz, ele arriscará a sua vida para proteger a sua carga preciosa, pois precisa cumprir o seu destino de ajudar a restaurar a humanidade com as sagradas escrituras. Em um certo momento do filme, eles frisam um cartaz onde está escrito: o ano é 2024, um futuro que você provavelmente viverá para ver. Seria um aviso à perseguição às sagradas escrituras? Ou até mesmo seu recolhimento total, ou a sua reprodução segundo a ciência. Acostumamos ignorar esses avisos que os globalistas deixam como mensagens subliminares espalhadas por todos os cantos, porém, é sempre bom estarmos atentos. No atentado de 11 de setembro de 2001 eles avisaram com antecedência. Sabemos que os globalistas nos enganam desde sempre. Quando não tinha tecnologia eles foram à Lua,
Mas agora que tem tecnologia de ponta, ninguém mais foi à Lua. Mais para frente vamos falar sobre a farsa da NASA, e como eles enganarão a muitos, usando a fé dos que acreditam nas Sagradas Escrituras. Porém, esse é o momento de conhecermos um pouco mais sobre a Agenda 2030. É provável que você tenha ouvido falar sobre a Pax Romana. Foi um período criado pelo Império Romano, uma falsa paz por meio de uso de armas para uniformizar o pensamento e a cultura nos territórios conquistados. Não é diferente do que vivemos hoje, não por meio de armas, ainda, mas por meio de ideias nocivas intermédio das propagandas Illuminati. A primeira tentativa da Pax Romana foi a criação da Liga das Nações, após a Primeira Guerra Mundial, mas não deu muito certo. Então os globalistas criaram a Organização das Nações Unidas, ONU. O pretexto ou desculpa da ONU é assegurar a paz mundial. Porém, o fato é que a ONU foi feita para destruir as soberanias nacionais e formar um governo global. Mentes iluminadas querem mudar o rumo de nossas vidas com a implementação de ideias globalistas. E a última cartada final foi esse documento firmado em 2015, a famosa Agenda 2030. Nesse documento teremos 17 objetivos a serem implementados em todas as nações pertencentes à ONU, que vão mudar completamente o rumo de nossas vidas. A ONU é uma organização perigosa que tem braços no mundo inteiro. Até aquele programa que passa anualmente pedindo dinheiro para as criancinhas. Sim, se você não sabia, é mais um braço da ONU. Em rápidas palavras, vamos falar sobre 3 objetivos desse documento perigoso e indecente da Agenda 2030, que você deveria saber, pois vai mudar sua vida. Preparem-se. Objetivo 1. Erradicar a pobreza. Objetivo 2. Erradicar a fome. Objetivo 3. Garantir uma vida sustentável e bem-estar para todos. Erradicar a pobreza para todos. Ora, vejamos que a pobreza é uma condição natural da humanidade e não é a ONU que vai erradicar a pobreza da face da Terra. As soluções devem ser locais, concretas e livre mercado. Ora pois, onde a ONU quer chegar então? Eles usam nesse documento termos como segurança alimentar e melhoria da nutrição. Bingo! É onde queria entrar. Isso é extremamente perigoso, pois a ONU irá invadir o mercado alimentício com uma série de alimentos geneticamente modificados, e nem eu ou você poderá escolher ou saber a procedência daquele alimento. Você sabe qual o efeito que isso terá sobre a saúde mundial? Pois na mentalidade globalista da ONU, modificar geneticamente os alimentos faz parte da estratégia da redução populacional, deixando em perpétuo equilíbrio com a natureza. O terceiro objetivo da Agenda da ONU 2030 é promover uma vida sustentável e o bem-estar a todos. Eles são fofos, né? Agora vamos ver onde está a pegadinha. A condição de sofrimento é natural da vida. Deixar de viver sua vida e passar a viver de ilusão, ou que o Estado passa a controlar sua vida, onde você vai jogar suas necessidades para o governo e eles vão dizer: está bom, deixa aqui os seus problemas que eu resolvo. O objetivo é te ajudar sempre. Vamos delegar sua vida e ver o que é bom para você, e a partir de então, a ONU vai estabelecer regras para gerar o seu bem-estar social. Estaremos diante de uma servidão voluntária. Seremos marionetes do sistema. O documento inteiro é sobre estabelecer regras sobre absolutamente todos os aspectos da nossa vida: alimento, ecossistema, clima, forma de trabalho, sobre o que você consome. Se a Agenda 2030 for implantada, estaremos em uma repleta escravidão e servidão voluntária. E o pior é que essas ideias estão sendo elaboradas por mentes iluminadas que acham que sabem o que é bom para você ou para a humanidade. São pessoas não eleitas que estão decidindo sobre todos os aspectos e forma que você irá viver a partir de 2030.
Essa será a nova ordem mundial. Sim, o admirável mundo novo. A nova Pax Romana. Só que agora são organizações e corporações internacionais travando uma verdadeira guerra cultural e difusa contra os valores da civilização, contra o cristianismo, contra a família e valores tradicionais. Quanto mais a população permite que organismos internacionais e o Estado intervenham em nossas vidas, e ditem as regras ou deem benefícios para nós, mais controle eles terão sobre as nossas vidas e menos liberdades nós teremos. Isso não é profecia e sim fato. A ONU irá mexer nas sagradas escrituras. Pois é com ela que milhões se esquivam do mal, aprendem a desviar das ciladas do inimigo, e é com ela que tudo o que está acontecendo hoje, já havia sido escrito através de revelações. Haverá um controle absoluto sobre as nações. Nada do que você sabe hoje lhe servirá de garantia. Porém, como no filme de Eli, o bem mais precioso que a humanidade tem hoje lhe será tirada, alterado e reescrita, e a ONU fará uma nova versão da Bíblia para o novo mundo a fim de garantir o seu bem-estar. Uma Bíblia que reconhecerá a teoria da evolução. E que Deus não é um mago a fazer milagres de criação. Um Jesus chamado Santa Claus e uma profanação sobre os lugares históricos que ainda temos. Há uma agenda satânica a se cumprir. Os sinais nos mostram dias de angústia. Hoje ninguém dá valor, ou nunca nem pegou para ler, ou lê somente em dia de domingo, não dá a mínima. Porém esse bem tão precioso que atravessou gerações está para acabar. Depois só restarão o que ficou na memória. Os livros da nova ordem mundial virá para destruir e alienar o povo, a unificação global e preparação para a ascensão do anticristo. O segredo contido na Bíblia Deus deu aos humildes. Esse bem tão precioso está prestes a ser banalizado. Isso não é profecia e sim fato. O povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Tem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Existem cristãos progressistas, existem cristãos inclusivos, teólogos como eu, que estudaram, que estudamos, que publicamos livros. O povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. A ditadura perfeita terá a aparência da democracia. Uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão.